choromaníacos! É choro, pessoal. Pelo amor de Deus. Os comentários do vídeo anterior não dá para aguentar. Parece que a gente estava em pleno bear market, Bitcoin a 20 mil dólares, pessoal se matando. E não mudou nada. Nada. No último vídeo o valor estava, até conferir para vocês aqui, ó, em 111, como vocês podem ver na tela, 111 mil dólares. Agora estamos em 110 mil dólares. Não mudou nada. E as pessoas estavam completamente desesperadas. Por quê? Estão, parece que, acostumadas com o Bitcoin parado. Qualquer volatilidade agora, o preço subir ou cair 2 ou 3 mil dólares, as pessoas entram em pânico, em surto. Portanto, precisamos tirar a emoção do jogo e olhar para o gráfico, olhar para a parte técnica para avaliar se faz algum sentido esse pânico, esse medo todo que as pessoas estão tendo. E será que essa última queda não gerou algo muito interessante graficamente? Talvez um fundo triplo? O que esperar de um fundo triplo? É o que descobriremos no vídeo de hoje. Um vídeo que eu começo aqui agradecendo Satoshi Nakamoto. Hoje, o white paper do Bitcoin, o documento original do Bitcoin, completa 17 anos de idade. O documento mais importante do século XXI. Algo que começou ali de forma despretensiosa, jogado num fórum de nerds da internet e que vem tendo o efeito mais transformador dessa geração. Satoshi teria vergonha de você, mão de alface, assim como seus netos. Por isso que eu digo, não venda BTC por causa de medinho. Leia o white paper e entenda que o Bitcoin é inevitável. E para ficar um pouquinho mais tranquilo em dia que eu não faço vídeo, como por exemplo ontem, com a queda do mercado, o que você faz? Entre para o WhatsApp da Criptomaníacos. É de graça, tá? Acessou aqui, ó, colocou nome, e-mail, celular, vai receber atualizações diárias do mercado cripto na palma da sua mão, sem depender do meu vídeo, tá? Quem sabe isso te conforte, te traga uma tranquilidade para que você não faça besteira. Link na descrição. Não perde, hein? Bom, vamos começar tentando entender porque desde julho, como vocês estão vendo aqui, ó, desde julho o preço do Bitcoin não sai do lugar. Tá vendo? Ele rompeu essa resistência da cor amarela e ficou lateralizando desde julho. O que diabos aconteceu de julho para cá para impedir uma subida de preço? O que aconteceu é que os Bitcoin Long-Term Holders, os holders de Bitcoin de longo prazo, aquela galera das antigas que possui muito Bitcoin, começou a realizar lucro, vender seus Bitcoins exatamente de julho, como estão vendo essa linha tracejada na vertical, para cá. Então esta linha que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo essa linha numa cor aqui, burro quando foge? Que cor é essa aqui? Uma cor marrom. A partir de julho, exatamente, esse pessoal das antigas começou a vender BTC, aproveitando o preço mais alto. Bateu lá em julho em 120 mil dólares e sempre que o preço se aproxima de 110, 120, o que eles fazem? Vende, 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 vende. De lá para cá, como vocês podem ver, eles já venderam mais de 800 mil BTCs, trazendo, portanto, a quantidade de Bitcoins nas mãos deles de 15,5 milhões, quase tudo, né, para 14,6 milhões. Uma venda bem grande para esse período e que explica para vocês por que a gente não consegue subir. Recentemente, tínhamos batido 116 mil dólares de novo, né? Agora vai passar outra história. Não, volta, bateu até em 106 lá embaixo. Por quê? Porque essa galera continuou vendendo, fazendo essa linha burro quando foge aqui, essa linha marrom, continuar a descida. A mesma descida que tivemos em quedas anteriores, em momentos de queda e lateralização anterior, como por exemplo aqui no início do ano, tá vendo? Tá vendo o preço caindo? Olha só essa linha marrom desabando também. As reservas na mão desse pessoal de longo prazo caindo. E a mesma coisa que aconteceu nesta queda aqui em 2024, ano passado. Tá vendo que o preço desabou? Olha só a linha marrom, que estava lá em cima, né? Mesmo patamar de topo, e ela desaba mais ou menos para a região que estamos agora. Então, esse é o processo natural. Os holders de longo prazo, eles acumulam ao longo da alta, em determinado momento eles falam, quer saber? Vou realizar, vou pegar essa grana. Vende e derruba o preço do BTC. Enquanto eles tiverem vontade de vender, estiverem dispostos a vender e tiverem moedas para vender, o preço não vai conseguir subir.
Mas isso não acontece para sempre. Notem que existe um fundo do poço aqui, onde eles param de fazer essas vendas. Estamos próximos dessa região. Pode ser agora, pode não ser, mas isso não tem como durar para sempre. E esse medo generalizado tem ainda menos sentido quando olhamos para o tamanho da queda atual. Aquela queda que levou a gente até 102 mil dólares na Binance, ela representou uma queda de 20% em relação ao topo. A menor queda ao longo desse ciclo. Notem, a queda anterior que tivemos lá mais para o início do ano foi de 31%, a atual de 20%. E mesmo as outras quedas, 33%, 21%, 21%, 22%. Portanto, essa aqui é a menor queda e ela forma um fundo mais alto do que o anterior. Estamos vendo ao longo do ciclo fundos cada vez mais altos, que é um padrão gráfico de continuação de alta. O que invalidaria essa tendência de alta? O preço romper o fundo anterior, tá vendo? Esta linha vermelha aqui seria a invalidação. E ela está posicionada em 74 mil dólares, como vocês podem ver aqui. Portanto, a gente está muito longe disso acontecer. Mas é claro, eu não vou esperar cair até 74 mil dólares. Por quê? Porque uma queda até 74 mil dólares seria de 40%. 40% é uma queda anormal para manutenção de bull market. Queda de 30% a 35% acontece. Tá? Elas não são comuns, mas acontecem. 40% seria drástica. Por isso que, para mim, o meu stop, no caso, né, ele está logo ali abaixo da região de 95 mil dólares. Tá? Ou para você que não aguenta uma queda desse tamanho, pelo menos perder a média de 50 semanal, que deve estar posicionada ali nos 102 mil dólares, mais ou menos. Né? Nós não estamos próximos disso. Toda a estrutura está mantida. O medo que as pessoas sentem agora com uma quedinha de 20%, que já foi superada, né, já voltamos para a região ali de 110, é devido ao medo do ciclo de 4 anos. A aproximação do final do ano. As pessoas esperam que o ciclo termine agora, e não necessariamente ele vai terminar agora. Não tivemos tantos ciclos do Bitcoin assim. Bitcoin é um ativo recente. Essas coisas estão gerando um medo, na minha visão, exagerado nas pessoas. Qualquer queda faz as pessoas entrarem em pânico. E esse medo não é só uma sensação minha, ele está no gráfico, né? Esse gráfico aqui de medo e ganância, então está representado tanto pelas linhas coloridas como também pela cor delas, né? E a cor vermelha, como encontramos agora, é de medo extremo, extreme fear, medo extremo. Ela apareceu de novo. E ela apareceu em outros momentos aqui deste ciclo, como por exemplo aqui, agosto de 24, e por exemplo aqui, março de 2025. Que adivinhem? São exatamente aqueles momentos que vimos no gráfico anterior. Agosto de 24, é essa queda de 33%. Março de 25, foi essa queda de 31%. As duas maiores quedas desse ciclo, né? As duas acima de 30%. Atualmente estamos no mesmo patamar de medo, com uma queda inferior a 20% no momento. Percebem como está exagerado? Falando em queda, é a mesma queda que sempre acontece. Nas últimas 4 reuniões do Fed, a FONC que vocês estão vendo aqui, né? Essas linhas verticais na cor branca representam a data da reunião do Fed. Acontece o que na sequência, pessoal? Acontece correção de preço. O pessoal que comprou adiantado, esperando lá a corte de juros, eles realizam na hora da reunião. Em junho, tivemos uma queda de 7% após a reunião do Fed. Em agosto, tivemos uma queda de 6%. Em setembro, uma queda de 8%. E agora, pessoal, vimos uma queda de 6% de novo. Então, 7, 6, 8, 6. Sempre o mesmo movimento. Mas o que aconteceu após essas correções de preço? O preço disparou. Pode ver. Todas as vezes, após essa correção, o preço dispara e faz um topo acima do anterior. Estão vendo? Em todas as ocasiões. Será que agora vai ser diferente? Bora entrar num gráfico de curtíssimo prazo para tentar identificar padrões. Notem o que aconteceu, pessoal. O preço do Bitcoin, desde o início do mês, ele vem tendo esta queda, né? Seguindo esta linha de tendência de baixa aqui, e tivemos um rompimento aqui no dia 24. Então acontece o rompimento dessa linha de tendência, uma disparada de preço como de costume, e aí chegamos no dia 29, no dia da reunião do Fed. E aí o preço derruba. E derruba até onde? Olha que lindo, né? Derruba exatamente para testar o topo daquela linha de tendência
que servia como resistência e ela confirma como suporte nos 106 mil dólares. A confirmação de suporte faz o preço voltar a subir e romper a nova linha de tendência de baixa que estava se formando. A gente está rompendo ela nesse momento, testando ela, no caso, nesse momento, né? Ainda não tem confirmação de rompimento, mas estamos fazendo esse teste aqui. Então, essa disparada e reteste é algo positivo, é o que a gente quer ver no gráfico, principalmente olhando aqui embaixo o RSI. Notem que a gente alcançou uma sobrevenda de RSI, tá vendo? Abaixo de 30 de RSI. Então isso aqui indica sobrevenda e notem que nas últimas vezes aqui, onde encontramos a mesma região, como aqui no dia 17 e aqui no dia 10, olha só como o preço se recupera a partir dali, né? É a partir daqui que o preço dá uma forte disparada, a mesma coisa que vimos ao atingirmos a região de 106 e a sobrevenda. E gravem bem a estrutura desse gráfico de preço do BTC, porque isso aqui está no livro de trading. E eu não vou botar nenhum desenho, eu vou pegar o livro de verdade para mostrar para vocês. E está aqui o livro de verdade. Olha aqui, é o livro. Olha aqui, atenção, atenção. Bump and Run Reversal Bottoms. Reversão de fundo, tá? Então olha só o que está acontecendo. Nós tínhamos aqui o preço testando essa linha de tendência de baixa e acontece o quê? Uma desabada de preço no meio do caminho, correto? Vamos voltar para o gráfico anterior. O preço testando a linha de tendência e acontece uma desabada aqui, ó. O preço cai para esse patamar abaixo. E aí ele se recupera e volta a testar a resistência da linha de tendência. Vamos para o livro lá. Ele se recupera e volta a testar a resistência da linha de tendência. Aí ele rompe, pessoal. Ele rompe. Inacreditável. Ele rompe, dá uma disparada forte e o que acontece na sequência? Ele volta para testar a linha de tendência como suporte agora, tá vendo? Olha aqui, ele volta para testar essa linha de tendência como suporte. Vamos lá? Ele rompe, sobe e ele volta para testar a linha de tendência como suporte. O que é esperado, segundo a análise gráfica, a partir desse reteste aqui com sucesso? O livro explica para vocês. Após o reteste, acontece uma explosão de preço. Isso aqui não é nada diferente do que eu apresentei para vocês no vídeo passado, onde eu apresentei este gráfico, neste formato, provando que foi isso que aconteceu em 2024, o gráfico de baixo, né? 2024, olha aqui, resistência, aí o preço desaba, ele volta a testar a resistência, rompe, e aí ele testa o topo da linha de tendência, nesse momento aqui, e aí quando tem sucesso, no ponto 7, disparada de preço até o 8. Isso aconteceu no ano passado no BTC. O gráfico de cima era o gráfico atual no vídeo passado. Olha onde estava o preço. Não tínhamos feito o quê? O teste sobre a linha de tendência, correto? Não tínhamos voltado para cá. Mas o que aconteceu a partir dali? O preço que estava aqui em cima veio testar a linha de tendência com sucesso e voltou a subir a partir dali. Exatamente o que diz o livro e exatamente o que disse aqui o gráfico do ano passado. Portanto, a tendência com altos e baixos, né, seria a manutenção deste movimento de alta até aqui o ponto 8, como aconteceu no ano passado, trazendo a gente de volta para a região de alta histórica, para a região de 125, 126 mil dólares. Mas como, Guilherme? Eu olho para o gráfico semanal e estou vendo aqui o preço recuando de novo para o mesmo lugar, para esse maldito suporte da linha amarela aqui nos 108 mil dólares. No momento estamos em 109.600, né? Mas recuamos para o mesmo patamar das 2 semanas anteriores. Exatamente, pessoal. O que acontece quando temos 3 velas buscando o mesmo lugar? Fundo triplo. E as 3 velas estão acima da nossa linha verde aqui, que é a média de 50 semanas, que é o fundo histórico deste ciclo de alta, tá vendo? O ciclo de alta, ele respeita, todas as quedas respeitaram a linha verde, a média de 50. E continuamos respeitando a mesma média de 50. Por que o pânico? E será que isso aqui é um fundo triplo? Porque o fundo triplo seria sensacional. Olha o que diz aqui a matéria sobre o fundo triplo. Fundo triplo. Essa figura sinaliza o esgotamento da pressão vendedora e a retomada de força dos compradores. Maravilhoso. Mas não dá para ver isso naquele gráfico semanal, 3 barras retas indo para baixo, né? Como é que a gente deveria ver isso no gráfico? Aqui embaixo eles vão mostrar para vocês. Olha só como é que funciona um fundo triplo. Então a gente tem um primeiro fundo, uma subida, um primeiro topo, aí um segundo fundo,
um segundo topo e aí finalmente um terceiro fundo. Tá vendo? Um zigue-zague com 2 topos e 3 fundos. É isso aqui que indica pra gente um fundo triplo. A partir daqui, o rompimento desse topo sinaliza uma alta na altura desse canal aqui entre topos e fundos, tá? Você pega essa altura, joga para frente, você sabe onde o preço vai bater. Será que a gente consegue enxergar isso no gráfico diário do BTC? Aqui está o gráfico diário do Bitcoin. Ignorem as linhas coloridas por enquanto, foquem no 1, 2, 3 que temos aqui. No dia 10 de outubro, tivemos uma grande queda do Bitcoin, aquela queda que chegou a bater nos 102 mil dólares na Binance, tá? Mas a gente sabe que outras corretoras, ela parou em 106, tá? Nessa região aqui. Chegou até 106 ou menos. Perfeito. Depois o preço sobe, forma um topo nesta região de 115 mil dólares, 115, 116, uma segunda queda no dia 17 de outubro, que vai até onde? Ela vai até este patamar aqui nos 103, né? Então também atinge a região aqui de 105, 106. Aí temos um segundo topo até onde? 115, 116, mesma posição. E uma terceira queda que tivemos ontem, trazendo o preço até aonde? Até 106 mil dólares. Exatamente o que explica o padrão de fundo triplo. Portanto, se o preço continuar subindo como está subindo agora, né? E romper este topo aqui, esses 2 topos, ali em 115, 116, o que acontece? A gente tem a tendência de subir na altura dessa estrutura aqui. Então essa altura a gente joga para frente, como vocês estão vendo aqui, e levaria a gente para onde? Como vocês podem ver no gráfico, até 125, 126. Alta histórica, quando sofreria resistência. E adivinhem, pessoal, é o mesmo padrão de fundo triplo que tivemos lá no ano passado, na formação parecidíssima, inclusive na mesma época que tivemos aqui. Pronto, ó. Estamos aqui em outubro de 2024, neste momento aqui, né? E notem aqui, fundo triplo, tá vendo? 1, 2, 3, os 3 na mesma região, no mesmo patamar aqui. 1, 2, 3. E 2 topos também alcançando a mesma região. Quando o preço finalmente rompe esse topo, adivinha o que acontece? Tá aqui, uma alta de 65% para o BTC. E mais do que isso, algo muito interessante que a gente encontra no gráfico diário. Estão vendo aqui uma linha tracejada na cor azul? O que ela está marcando? Ela está marcando o encontro, o cruzamento da linha verde com a linha vermelha. Esse cruzamento é uma death cross, uma cruz da morte. A linha verde é a média de 50 dias. A linha vermelha é a média de 200 dias. Portanto, quando a média mais próxima ela cruza para baixo de uma média mais longa, isso é negativo para o preço. Isso indica um momento ruim. E é justamente esse cruzamento, este ponto marcado aqui pela linha tracejada azul, que indica para vocês, como vocês podem ver, o fundo do poço local. Estão vendo? Esse preço aqui do Bitcoin chegando em 50... Esse dia aqui, ó, 4 de agosto, representou o fundo do poço daquela queda, neste canal aqui. Então, exatamente marcado pelo cruzamento. Ah, pode ter sido sorte, né? Só que não aconteceu só aqui. Notem o fundo do poço local anterior. Vou até dar zoom para vocês aqui. Estamos agora em setembro de 2023. E olha só, a linha tracejada azul marcando o momento exato onde acontece a Death Cross. A linha verde cruzando para baixo da linha vermelha. E ela marca o quê? O exato dia de preço mais baixo, de fundo do poço local para o Bitcoin. No caso, naquele dia, estamos aqui em 25 mil dólares. A partir dali, o preço volta a subir. E sabe o que é mais interessante, pessoal? Não foram só essas 2 ocasiões. Depois deste canal de 2024, é essa aqui, né? Fundo local. Adivinha o que aconteceu, pessoal? Estão vendo a linha tracejada, marcando o cruzamento, a Death Cross, que é o exato dia, o exato momento de fundo de preço local. Quando o preço atingiu aqui, ó, 74 mil dólares, fundo do poço, e a partir dali o preço sobe. Todas as vezes, esse cruzamento marcou o fundo local dentro dos canais de acumulação do Bitcoin. E o que estamos vendo aqui, com a linha verde e a linha vermelha, é que elas não cruzaram.
Não cruzaram. Mas elas estão se aproximando rapidamente. E provavelmente teremos cruzamento das duas linhas nas próximas 2 semanas. Em 2 semanas, esse cruzamento aqui acontece. Então, se não bastasse o fundo triplo que aconteceu também, lá no mesmo período do ano passado, marcando o fundo do poço, nós também temos o cruzamento da Death Cross acontecendo nas próximas 2 semanas. E tem gente com medinho. Aqui eu estou te mostrando o que aconteceu ao longo de todo esse ciclo e como isso é exatamente o que aconteceu em todo o ciclo. Se vocês olharem essa linha amarela aqui, é a linha de tendência de alta deste ciclo no gráfico diário, tá? Desde o início de 2024 para cá, o preço vem respeitando esta linha amarela. Olha onde parou a nossa queda atual, né, lá nos 106 mil dólares. Exatamente sobre a linha amarela. Tá tudo na mesma estrutura da região de fundo do poço, da melhor região de acumulação para você comprar Bitcoin, dos pontos anteriores. Então por que eu vou agir diferente? Ah, porque em outro ciclo acabou na data tal. Pô, essa é uma informação legal. Mas quantas vezes isso aconteceu? Dá para considerar isso uma regra imutável? Não. Eu estou mostrando coisas aqui que estão acontecendo com muito mais frequência e muito mais próximas da gente. O ciclo atual. Então o Bitcoin está respeitando os movimentos do ciclo atual. Pode chegar um momento que não respeite mais. E aí a gente tem que chegar aqui e falar a verdade. Falar, ó, pô, não está respeitando, perdeu lá os 95 mil dólares, então está arriscado. Mas não é o que está acontecendo. Toda vez ele volta para as mesmas regiões e começa a subir. E a minha sugestão para você é que, assim como eu, você opere aqui dentro da Quant Fury, tá? Tanto para fazer os seus desenhos gráficos que eu utilizo na Quant Fury, como para fazer compras. Aqui, ó, na mesma tela. Você vem aqui e consegue fazer uma compra ou uma venda dentro da Quant Fury, setar a ordem de stop, até qual é o seu limite, colocar o seu target, o seu alvo aqui, e fica tudo automatizado para você no local que você faz a sua análise gráfica. Sensacional, sem pagar taxa nenhuma, ao contrário das outras corretoras. O link para a Quant Fury com diversas vantagens está sempre aqui na descrição. E por que eu tenho essa sensação de que não atingimos ainda a alta histórica desse ciclo? Porque não tivemos hype. Não tivemos oba-oba. Todos os ciclos da história, eles terminam em momento de hype. Em momento que está todo mundo falando de Bitcoin, todo mundo querendo comprar Bitcoin. Então o Bitcoin vira uma febre. Naquele momento é um momento perigoso. A gente não teve nenhuma febre nesse ciclo. Nada. Ninguém está falando de Bitcoin. Está um negócio calmo, um marasmo. Isso não tem cara de topo histórico. Nem tivemos uma subida vertical, somente uma subida meio que lateralizando, né? Subindo lentamente dentro de um canal. Isso não tem cara, não tem padrão de alta histórica. E a queda atual me surpreende porque nem encostamos na linha verde, na média de 50 semanal. Estão vendo aqui? Toda a queda, toda a correção que a gente teve ao longo desse ciclo veio buscar a linha verde, veio buscar a média de 50. Esta correção é tão fajuta que ela não pegou nem na linha verde, nem encostou na média de 50. Vocês são homens ou ratos? Não deixe Satoshi Nakamoto triste. Não decepcione os seus netinhos. E se você precisar de ajuda nesse processo, você pode contar com a Outside. Claro, para você que tem mais de 7 dígitos, tá? Tivemos que subir, pessoal. 7 dígitos de patrimônio. 7 dígitos são 1 milhão. 1 milhão para cima. Infelizmente, não dá para atender todo mundo. Então, se você tem mais de 1 milhão de patrimônio, conte com a Outside. A gente ajuda famílias e indivíduos de alta renda que querem acelerar a aposentadoria com segurança, usando o mercado cripto como ferramenta estratégica e não como aposta. O primeiro passo é construir um planejamento financeiro completo, analisando o que você possui de patrimônio. Então, sei lá, ações, renda fixa, previdência, imóveis. A gente faz toda essa visualização do seu patrimônio e tenta otimizar isso utilizando criptomoedas. A partir disso, a gente aplica estratégias avançadas de proteção e crescimento. Exatamente o que estão fazendo comigo nesse momento, tá? Vocês vão perceber mais isso no ano que vem. Não dá para falar agora. Mas a gente pega os clientes e aplica essas estratégias de proteção e de crescimento, pensadas para quem não pode mais errar nesse momento da vida. Por exemplo, a gente já passou de 40 anos, já não dá mais para fazer besteira. Momentos como esse, por exemplo, de incerteza em relação ao momento de ciclo, será que estamos em ciclo de alta ou já entramos em ciclo de baixa? A gente usa, por exemplo, opções, estratégias com opções para proteger o portfólio do cliente. Outra estratégia é trabalhar com empréstimos descentralizados, substituindo dívidas ruins por dívidas boas, liberando o fluxo de caixa.
E para quem gosta de trabalhar com renda fixa, com renda passiva, também é possível no mercado cripto. A gente pega stablecoins e faz essas stablecoins gerarem valor. Uma renda passiva com stablecoins. Claro que é um percentual menor, mas você faz essas moedas gerarem um valor que, para quem tem uma quantidade grande de dinheiro, é o suficiente para, por exemplo, bancar aí os custos mensais. E tudo isso com um consultor 24 horas para você, porque é uma consultoria. Não é um programa, não é um robô. Não. É uma consultoria. Então, assim como você tem num banco hoje, você vai ter um consultor personalizado para você, que te conhece, inclusive pode te conhecer pessoalmente, como aconteceu recentemente lá em Minas Gerais, né? Vai atrás do cliente, conhece a família do cliente, conhece a história do cliente e consegue traçar estratégias ligadas ao objetivo desse cliente. Estratégia boa é aquela que funciona para você, para o seu objetivo, e não um produto que é igual para todo mundo. Se você tem mais de 7 dígitos de patrimônio, isso faz sentido para você, corre lá na outside.com, como está aparecendo aqui embaixo, tá, ou no link na descrição, e fale com um dos nossos consultores. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.